E hoje nós vamos falar sobre o tema Aqui é o fundo do poço. Porque Jesus morre hoje, o rei é crucificado, o homem em quem eles colocaram todas as esperanças está na cruz, está pendurado no madeiro, e eles olham para aquele que achavam ser o rei e morreu. Todas as esperanças acabam de vez. Paira no ar do judeu a sensação de que acabou mesmo, não há mais esperanças, é o fundo do poço. Sabe aquele momento que você planejou, fez, buscou atrás, mas você chega numa altura em que olhas para frente e não há mais caminho. Os teus planos todos foram frustrados de vez. O Messias está na cruz, pregado. Não há esperança de libertação. Como é que nós vamos nos livrar do Império Romano? Vamos esperar por um outro Messias? O que é que vai acontecer? A Páscoa, nós estamos a fazer um passeio pela história, né? A Páscoa para o povo judeu não significa a morte e ressurreição de Cristo. Isso é para o cristianismo. Mas para o judeu, a Páscoa significa exatamente o que falou a irmã Lena, passar por cima. E a palavra que explica melhor esse sentido é falar Páscoa em inglês. E a palavra em inglês de Páscoa é Passover. Passar por cima, porque eles lembram o dia em que Deus instituiu a Páscoa, dizendo que vocês vão matar um cordeiro e vão colocar o sangue desse cordeiro numa bacia, e com uma esponja vocês vão molhar essa esponja no sangue, e na porta vão pintar com o sangue desse cordeiro. Mas o cordeiro é imaculado, é um cordeiro sem defeito algum, porque vai chegar um dia muito ruim sobre o Egito, que eu vou libertar a morte sobre o Egito, e ela vai passar sobre o Egito e vai matar todos os primogênitos, e isso será por sinal de que Faraó precisa libertar vocês da opressão. Então a morte vai passar, e sobre as casas que tiver o sangue pintado na porta, a morte vai passar por cima, ela não vai vos afetar. Essa é a Páscoa para o judeu. E eles lembram esse dia, o dia em que houve terror no Egito. Houve um dia no Egito que em toda casa havia óbito. Não havia nenhuma casa sem um óbito, diz a Bíblia. E haviam famílias que morreram todas as pessoas. Imagina, você é o primogênito, a sua esposa é primogênita e vocês têm um filho primogênito. Os três morreram. Então pela madrugada se ouviu um clamor, um grito, todo o Egito em pranto, a chorar, porque em toda a casa havia óbito. Mas os hebreus, trancados na sua casa, eles ouviam os gritos de fora. E as crianças com medo: pai, o que está acontecendo aí fora? É a morte, filho, que está aí fora. Mas sobre nós o sangue do cordeiro nos protege. E a morte passou por cima. Há trevas lá fora, há choro lá fora, não há esperança lá fora. Mas sobre nós, filho, o sangue do cordeiro nos protege. Então as crianças cresceram assim. Para o judeu a Páscoa é isso. Mas há uma coisa que aconteceu de muito extraordinário na pessoa de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. O Evangelho de João é muito rico em detalhes, e nós vamos ver como é que esse evangelista apresenta a morte de Jesus Cristo. Ele nos passa uma mensagem nas entrelinhas muito poderosa, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. João capítulo 19, nós vamos ler do verso 28 ao verso 30 e vamos ver quais lições você pode tirar dali e aplicar na sua vida ou mudar a sua maneira de viver. João 19,
28 a 30, diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Primeiro, o versículo 28 diz que Jesus percebeu que estava consumado tudo que as Escrituras diziam para ele cumprir que era o Messias para morrer pelo povo. Isso significa que Jesus fez absolutamente tudo que um Messias tinha que fazer. A morte, a crucificação, a traição de Jesus, parece que Jesus está na posição de vítima, mas não, o Evangelho de João vai mostrar que Jesus não é a vítima, que Jesus está no controle da situação, que Ele é rei, como nós vimos do domingo passado. E os discípulos ainda estavam naquela expectativa de que a qualquer momento o Messias guerreiro vai se manifestar, esse Messias servo vai passar. Alguns teólogos acham que é por isso que Pedro andava sempre com uma espada na bainha, nunca atirou, até o dia que cortaram a orelha de Malco e Jesus lhe recebe a espada de vez. Parece que Pedro já andava armado na expectativa de que qualquer dia aí... Outros dizem que Judas, e isso é muito sensível, é simplesmente uma teoria. Outros dizem que Judas traiu Jesus na expectativa de despertar o Jesus esperado. Ele está muito servo, parece um cordeiro. Não, Jesus não é bem isso, mestre. Você não veio para isso, você veio para guerrear. Então, talvez eu vou ajudar você a fazer o que tinhas que fazer. É só um pensamento, né? Uma teoria. Mas as respostas que Jesus vai dando no interrogatório mostram que Jesus não é a vítima, que Ele está no controle de todas as coisas. Vem só o que Ele fala em João 18, no capítulo 4 e 5. João capítulo 18, versículo 4 e 5. No interrogatório, os soldados vão ao encontro de Jesus no Getsemane. E Jesus levanta logo e pergunta: vocês estão a procurar de quem? Vocês vieram buscar quem? E os discípulos responderam: Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Isso não é resposta de quem quer fugir da situação. É resposta de quem controla. Ele se apresenta perante o perigo e diz: sou eu. Vocês procuram Jesus? Sou eu. No versículo 11, ele diz para Pedro: guarda essa espada aí, porque eu não quero luta. Porventura, o cálice que o Pai me deu não é esse que eu não vou beber? Não é um Jesus que está como vítima da situação. Ele controla a situação. No versículo 20, quando ele é interrogado por Anás, ele fala assim: Anás, eu tenho francamente falado ao mundo todo, eu ensino no pátio, nas sinagogas, você não me prendeu e hoje você vem aqui na escuridão, em oculto. O versículo 21, Jesus diz: por que você me interrogas? Porventura vocês ouviram o que lhes falei? Vocês bem sabem o que eu disse, por que vocês continuam a me interrogar? Versículo 34, quando Pilatos, agora cheio de poder e autoridade do Império Romano, interroga Jesus, lhe pergunta: você realmente é o rei dos judeus? Jesus responde: essa pergunta vem mesmo de ti ou essa pergunta você ouviu dos outros? São respostas de quem não está na posição de vítima, os irmãos entendem? São respostas de quem controla a situação, de quem sabe o que está a acontecer. Ele não tem medo de ninguém, em nenhum momento ele está fraco. O momento de fraqueza já passou no Getsemane, agora ele assumiu
que vai acontecer. Então Jesus sabe o que está a acontecer aí. E quem abre os olhos, se estava observando Jesus, ele fica convicto, olha para Jesus e fala, ele não está a sofrer por estar aí para a cruz. Ele está a oferecer a sua vida por vontade própria. Então os prantos e gritos logo cessam, porque você entende o propósito. Por que Jesus está fazendo isso? Então ele mostra que ele é rei, está no controle da situação. Segundo, Jesus mostra que é sacerdote. É uma coisa muito interessante aqui. Em João 19, Jesus ele usa uma túnica, porém sem costura, toda tecida de alto a baixo. Essa túnica sem costura, João 19, versículo 23, Jesus usa uma túnica sem costura. Quem usava essas túnicas sem costura são os sacerdotes que uma vez por ano ofereciam o sacrifício pelo povo. Então, se Jesus está vestindo uma túnica sem costura, isso para nós significa que Jesus, nesse exato momento, ele é um sacerdote oferecendo um sacrifício. Ele é o sacerdote e ao mesmo tempo ele é o cordeiro. Então a Páscoa é esse dia em que todo judeu, todas as famílias preparam um cordeiro e sacrificam em favor do pecado da família, lembrando o passar por cima do Êxodo. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Alguma literatura diz que... Eu citei um historiador, Flávio Josefo, domingo passado, e ele diz que Jesus ele morre no mesmo período, na mesma hora de sexta-feira, que os fariseus no templo estão apresentando o sacrifício. Então ele está fazendo a mesma coisa que os sacerdotes. Ele está oferecendo um sacrifício. Só que aqui há um porém. Ele é o sacerdote e ele é o cordeiro. Ele oferece o sacrifício e ele morre. Aí, antes de revelarem as vestes de sacerdote, primeiro Jesus é coroado e tem uma capa de púrpura, vestes de rei. Por isso é que o primeiro versículo que nós lemos diz que, vendo Jesus que estava tudo consumado para se cumprir as escrituras, ele entregou o Espírito. Expirou. Só os judeus distraídos é que não conseguiram perceber o que Jesus estava fazendo naquele exato momento. Ele estava a cumprir o mesmo ritual que todos os sacerdotes estavam a cumprir, só que agora ele estava a cumprir para a humanidade toda. José de Arimateia, Nicodemos, que eram pessoas do Sinédrio, porque Jesus não foi ignorado por todas as pessoas. Existiam pessoas da elite que se juntaram a Jesus, que acreditaram na causa de Jesus, na missão de Jesus e foram até lá. E essas pessoas, quando olham para o Jesus crucificado, morto, eles entendem que acabou, passou. Que é o fim do poço, que chegamos no fim. Mas não era o fim do poço. Na verdade estava a acontecer algo muito vitorioso no mundo espiritual. Jesus estava a carregar o peso de toda a humanidade, a cravar na cruz. Ele é sacerdote na cruz, ele é rei na cruz e ele é o cordeiro na cruz para a remissão dos pecados de toda a humanidade. E ele cumpriu tudo isso com vontade. E o que é que isso significa para mim e para você? Para compreendermos isso, nós precisamos voltar no Gênesis, porque parece que o Gênesis é a matriz para a Bíblia toda. Nós precisamos de um Salvador. Alguém precisou estar na cruz. Por quê? Primeiro, porque a humanidade toda rompeu com Deus, juntou-se aos anjos que causaram uma rebelião no céu, que caíram, aliciaram o nosso coração, dizendo que o Senhor não está a abrir todo o jogo com vocês, me sigam nessa rebelião, e nós seguimos. Nós rompemos com Deus, demos as costas para Deus. O plano divino de Deus nós abandonamos e seguimos os planos de quem mentiu para nós.
o diabo. Nós precisávamos de um Salvador porque nós perdemos a ligação, identidade, a comunhão com Deus, para que nós pudéssemos nos juntar a Ele e reinar com Ele. Nós perdemos essa ligação. Nós perdemos o referencial de bem e mal. Agora, se o referencial era Deus, agora o referencial somos nós mesmos. E por isso é que as guerras não acabam, né? O que é que significa isso? Se você olhar para Adão e Eva, você vai ver um casal que acha o que é bom e o que é mal, segundo aquilo que Deus acha que é bom e o que é mal. Você pergunta para Eva, matar é pecado? Ela diz que matar é pecado. Por quê? Porque Deus disse que matar é pecado. Ele é a minha referência de bem e mal. E a cobra disse, não. Você pode ser a sua referência de bem e mal, não mais Deus. Então vem comigo e você mesmo vai ser a sua referência de bem e mal. Quando eles seguiram, o que Eva achava bem, Adão já não achava bem. Porque agora Eva tinha a sua própria referência e Adão tinha a sua própria referência. Se calhar esse é o motivo das guerras hoje no mundo. Que nós já não temos um centro referencial de bem e mal. Agora nós mesmos somos a nossa referência. Por isso nós vivemos em guerra até hoje. Desde que rompemos com Deus até hoje. A humanidade não conhece sequer um tempo de paz. Ou estamos em tiros e granadas, ou estamos em guerras intelectuais, ou estamos em guerras de inveja, vizinho, pais e filhos, ou estamos em guerra em outros aspectos. Então perdemos o referencial de Deus. Por que Jesus está no madeiro? Para voltar a colocar na humanidade o único referencial de bem e mal que funciona, que é Deus. Por que Jesus está hoje no madeiro? Para nos ligar novamente ao coração de Deus, para abrir a passagem, o acesso que você e eu precisamos trilhar para chegarmos ao trono de Deus. Por que Jesus está no madeiro? Para restaurar o treinamento que eu e você estávamos submetidos no Jardim do Éden, para aperfeiçoamento do caráter, para que todos pudéssemos ser segundo o coração de Deus. Isso significa que o meu fim não era para ser como eu sou hoje. Você não era para ser como você é. Se nós terminássemos o treinamento no Jardim do Éden, se não rompêssemos com Deus, nós seríamos igual ao segundo Adão, Jesus Cristo. Mas nós interrompemos esse ciclo. Hoje somos como somos. Mas por que Jesus está no madeiro? Para retomar-nos o ciclo de treinamento, para que nós possamos ser como Jesus é hoje. E é isso que Paulo vai dizer quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que nós alcancemos o propósito de Deus, que é ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus está no madeiro para possibilitar que eu e você sejamos iguaizinhos a Ele. Os judeus pensavam que era o fim do poço. Colocaram no Senhor todas as esperanças. E Cristo no madeiro significaria o fim da vida, mas não. Significa o início da vida. O início da vida. E hoje a morte de Jesus, o que é que significa para as famílias? Para você? O que é que significa para a sociedade? Hoje nós estamos acostumados, Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Como é que isso se traduz para você? Em todos os momentos que você pensa que acabou, que é o fim da jornada, Jesus está dizendo, não é o fim, eu só estou a começar agora com você. E nós estamos analisando a partir da perspectiva do povo judeu que pensava que acabou, e alguns planos nas nossas vidas, nas nossas famílias, nós pensamos assim, desistimos de alguns planos porque isso não vai mais acontecer. Se calhar o meu marido não vai mais aceitar Jesus. Se calhar o meu filho não vai sair dessa vida de delinquência.
se calhar essa igreja nunca vai viver de acordo ao modelo bíblico. Se calhar, a morte de Jesus na cruz nos mostra que não é o fim do pico, que há esperança para todas as coisas. E que no terceiro dia, quando Jesus ressuscita, Ele fecha um ciclo na humanidade e abre outro e nos dá acesso para Deus. Esse é um lado. O outro lado que eu gostaria que pensássemos é sobre a nossa própria vida, o nosso coração. O valor que há na morte de Jesus Cristo na cruz para você. O sangue vertido na cruz por você. Ontem no culto de jovens, Benjamin disse algo muito interessante. Ele disse, se você te reúnem e te perguntam assim, o mundo está nessa situação e você precisa morrer para que o mundo ande bem. Segundo Benjamin, qualquer um morreria, né? Para ver o mundo todo livre. Caifás pensava do mesmo jeito. Caifás dizia para o povo, é melhor que um homem morra para que o mundo todo viva. Mas pensando numa morte simples, física, simplesmente, nós dissemos, ok, qualquer pessoa morreria e pagaria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas o que Jesus está sofrendo na cruz não é simplesmente uma morte física. Ele está carregando o peso, o pecado de toda a humanidade. Irmão, presta atenção. Quando você peca, você que está assim, comprometido com Deus, com a palavra do Senhor, quando você peca, sabe aquele incômodo, aquele sentimento de indignidade, de que você não merece, aquela dor profunda, é desconfortável, não é? E você quer resolver aquilo, você vem para aqui, o irmão te olha de forma inocente, mas parece que já está a te olhar com desdém, parece que ele já sabe o que você fez. Eu estou a falar para gente comprometida com Deus, porque tem gente que peca e nem sente mais isso. Imagina aquele sentimento teu, simplesmente teu, te deixa com tanto pesar. Soma o mesmo sentimento de 5 pessoas que estão aqui. Soma, são 6. Pesa ainda mais para você. Pesa. E você sente uma angústia, vontade de morrer até. Como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de fazer isso? Como é que eles vão olhar para mim agora? Eles me acham mentiroso, eles me acham culpado, eles me acham... Esse sentimento, soma de 20 pessoas, tudo para cima de você. Agora imagina um homem carregando o peso do pecado de toda a humanidade. Por isso é que ele lagrimou, transpirou sangue, porque aquilo pesava demais para suas costas. Ele nem conseguia se colocar em pé, espiritualmente, emocionalmente, porque aquilo pesou nas suas costas, o meu pecado e o seu pecado. E não parou por aí. Agora a soma das milhares e milhares de gerações que passaram por esse mundo, desde que o mundo foi fundado, até o dia em que Jesus vai voltar pela segunda vez. Porque a cruz de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. Existiu uma conversa no céu, na criação do homem, de que quando Deus estava criando o homem, quando Deus disse façamos o homem, Deus já sabia que o homem haveria de pecar. E quando Deus soube que o homem haveria de pecar, Ele já preparou o escape. Tipo, Deus perguntando para Jesus, nós estamos a criar o homem, mas sabemos que ele vai se rebelar juntamente com os anjos. Não sabemos? Sim, sabemos. O que é que vamos fazer quando ele fazer isso? Vamos acabar com ele ou vamos redimi-lo? Vamos redimi-lo antes da fundação do mundo. Deus já preparou o escape para a remissão da igreja, da humanidade. Agora imagina, Jesus carregou o pecado dos meus avós, dos meus pais, carrega o meu, carregou dos meus filhos, dos meus netos. E não sei até que geração Jesus carregou.
e cravou na cruz. Por que ele está pregado hoje? Porque está cravando o nosso pecado na cruz. Agora você vem para aqui e levas uma vida cristã com desdém. Agora você vem para aqui e levas a coisa conquistada com tanto sacrifício assim. Agora você vem para aqui e desperdiças uma vida que foi tão difícil para conquistar. Depois de tanto sofrimento, tanta dor, você não valoriza o que Jesus fez por ti. A canção que nos fizeram lembrar no início do culto é: morri na cruz, que fazes tu por mim? Não significa que você vai pagar o preço do sacrifício na cruz. Significa que você vai valorizar a vida conquistada por você na cruz. Simples assim. Algo muito valioso. É como um pai que junta o pouco salário que ele tem para comprar um presente para o seu filho. E quando compra, o rapaz pega o brinquedo, joga na lama, deita, não valoriza. É como Deus nos olha e fala: morri na cruz por ti. Por que você não valoriza a vida que eu lhe dei, que eu conquistei por você? Faça uma introspecção e veja em que você tem falhado. Esse é o momento exato para você se achegar à cruz de Cristo e dizer: Senhor, tu morreste na cruz por mim. Eu não sei bem o que é que eu tenho feito por ti, mas eu quero a partir de hoje valorizar essa vida que o Senhor conquistou por mim na cruz. Porque foi o meu pecado que te matou. Mas já que a morte não conseguiu reter, hoje eu estou reafirmando meu compromisso contigo. Essa precisa ser nossa oração, amém? De olhar para a nossa igreja, para nossas famílias, para nossas vidas e ver aquilo que Jesus tem feito. E se você não tem andado de forma digna ao sacrifício de Jesus na cruz, ande, meu irmão, ande. Porque vai chegar um dia em que eu e você não vamos ter respostas nenhuma para justificar a maneira vã como nós andamos, como nós fizemos igreja, como nós levamos a nossa família. Não vamos ter desculpa nenhuma. Ele vai simplesmente nos cobrar responsabilidade pela vida que conquistou por nós na cruz. Nós vamos tomar a ceia nessa noite. Essa ceia significa a mesa que o Senhor disponibilizou para nós. É uma mesa onde nós analisamos as nossas próprias vidas e consertamos as nossas vidas. Quando nós estamos à mesa, nós estamos perante a presença do Senhor, do Rei, e a nossa conversa é abrir o coração para Ele. Abrir o coração para Jesus. O que nós temos notado é que as pessoas que não estão em plena comunhão com Deus, com a igreja, aí a igreja está tomando a ceia, elas levantam e vão embora. Não vá embora hoje. Ainda que você não tome, fique aí. Nós estamos à mesa, na mesa do Rei, na mesa de Deus. E aproveite o tempo que Ele está aqui e acerta a sua vida com Ele. Vamos orar. E eu vou convidar os diáconos a estarem aqui em frente. Mas antes eu quero orar por você que quer renovar a sua vida, fazer jus a esse sacrifício de Cristo na cruz por você. Você que já começa a entender o que é que isso significa, o que é que significou para você. Vamos orar. Baixe sua cabeça aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Levanta a mão para cima, você que quer uma oração especial, você que está reafirmando seu compromisso com Deus. Levante sua mão aí no seu lugar e eu vou fazer uma oração especial por você. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um que está reafirmando seu compromisso com Deus nessa noite. Esperamos que o Senhor possa entrar em nossos corações hoje. Pode baixar a mão. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor,
porque entendemos o que o Senhor fez por nós na cruz. Foi o nosso pecado que matou o Senhor. Foi para consertar a nossa vida contigo que o Senhor veio. A Páscoa para nós agora ganhou uma outra perspectiva, um outro significado. Se antes era simplesmente passar por cima, agora é libertação da nossa vida, da nossa maneira vã de viver. Jesus nos libertou do pecado. Os judeus não entenderam o que estava acontecendo na cruz, mas o Senhor estava a oferecer um sacrifício por mim, pela humanidade toda. O Senhor até vestiu como um sacerdote. O Senhor consumou, o Senhor não deixou nenhuma gota do cálice por se beber. O Senhor cumpriu tudo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado. E as pessoas que levantaram as suas mãos como um sinal dizendo: Pai, estou aqui. Não tenho feito jus ao teu sacrifício, não tenho vivido de maneira digna. Que o Senhor possa entrar em seus corações, fazer morada. Que o Senhor possa recomeçar conosco nessa noite. Recomeça conosco. A tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por que tudo se fez novo? Por causa do teu sangue na cruz. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.